Oi, eu sou Luísa, a oraculista, E sou Silmara, psicanalista e terapeuta. e hoje a gente vai falar sobre propósito. Propósito de vida, sentido de vida. Vamos lá? Propósito de vida. Eu acho que isso é um dos questionamentos mais importantes que a gente tem na nossa vida, no sentido do que eu estou fazendo aqui, O né? que eu vim realizar aqui? O que eu vim realizar? Por que eu encarnei? Exatamente. Vamos pensar, né? Se a gente olha racionalmente para a vida, a gente está em cima de uma rocha, orbitando num planeta, e a gente tem meio que uma programação. A gente nasce, a gente cresce, a gente estuda, a gente trabalha, a gente casa ou não, tem filhos ou não. Uma receita de bolo. É uma receita de bolo que para muitas pessoas chega num determinado momento da vida, ela tá tão angustiada com aquilo, ela tá sentindo um vazio tão grande que vem muitas pessoas para terapia e para as consultas, né, Luísa? Avaliando e se perguntando qual que é o meu propósito de vida. Dentro disso eu recebo muita pergunta, eu tô no caminho certo? O que eu tenho que fazer para estar no caminho certo? Então, e não é só de jovens, né? Seu público pode ser um pouco mais jovem, mas eu também recebo pessoas que chegam na faixa dos 40 e poucos anos, perto dos 50 anos, que começam a querer avaliar a própria vida. Tá, eu fiz agora tudo que estava no planejamento, tudo que é normal dentro dessa vida, né? Eu me formei em algo, eu trabalhei, eu criei meus filhos, e agora? Meus filhos já estão grandes, já estão indo para a vida, e o que eu faço da minha própria vida? A gente tem que pensar que há bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma programação, né? Se a gente olhar para a vida dos nossos avós e dos nossos pais, era praticamente uma vida meio pré-programada, digamos assim, né? A pessoa ali crescia, ela poderia seguir a profissão do pai, herdar o trabalho ou uma empresa do pai. Tinham as profissões mais certeiras, né? Sim. Direito, medicina. Isso, né? Trabalhar no comércio, era uma coisa assim como se fosse quase automatizada, né, da vida das pessoas. Quando a gente chega no século XX, começa a acontecer toda essa revolução, a revolução industrial e tal, vem novas tecnologias. O século XX foi um boom de tecnologia, né? A gente pensa que tecnologia é só a internet, mas não. A partir do século XX foi um boom em muitas áreas, né? Trazendo novas tecnologias. E aí a coisa começou a mudar e as pessoas começaram a se questionar. E aí, quando a gente chega no século XXI, a gente tem uma nova geração que passa a questionar mais as coisas, as possibilidades, que passa a se conectar com outros tipos de informação por conta da tecnologia, né? Sim, já nasceram com o celular na mão, né? Coisa que a geração anterior não. A gente deu os primeiros passos para que essa geração tivesse realmente todo o acesso tecnológico. E a gente entra meio que a gente falou no vídeo anterior, né, Luísa? De quanto a tecnologia pode estar embatumando, digamos assim, um pouco o mental das pessoas, né? Porque se eu tenho uma geração que tem muito mais facilidades, né, que as gerações anteriores, e que ela olha para a rede social como uma grande janela da vida, e ela enxerga no que está ali na tela como uma referência de vida, então a gente pode estar criando uma geração inteira, né, que é a geração Z, e depois vai vir a geração alfa, gerações inteiras que olham para fora e não olham para dentro. Eu acho que a grande questão é as pessoas se perderam de si mesmas por conta da tecnologia. As respostas fora, elas buscam fazer na vida delas aquilo que dá certo na vida dos outros. Então, fulana tá fazendo isso, vou tentar também, vou fazer também. Fulana, vou fazer também. Você já teve, né? Pessoas que te seguem que falam, como que eu faço para ser terapeuta? Como é que eu faço para, né? Tem pessoas que se inspiram mesmo. É o que eu tava até Mas comentando. uma coisa é se inspirar e outra coisa é você não analisar se aquilo faz sentido pra Certo, você. propósito. Então, será que eu gosto disso? Adoro gente que canta, mas eu tenho voz pra ser cantora? Eu tenho talento? Eu tenho esse eu tenho dom. Tudo bem que tudo a gente pode desenvolver, mas se não tiver alinhado com o que você veio manifestar, talvez eu não acredito assim, funcione. sabe, que dom e talento se nasce. Bom, pegamos Frederico aqui porque ele estava sapateando aqui em cima da mesa e vamos lá, eu vou, né, contextualizar um pouco o que aconteceu comigo e que pode acontecer com muita gente, né? Eu nasci com um talento, que é o dom da comunicação, né? Porque eu era uma criança que eu falava muito, eu não parava de falar. E o que aconteceu na minha primeira infância? E eu lembro, eu tenho cenas muito vívidas dentro de mim, de as pessoas falando assim, ela não para de falar, fica quieta, cala a boca. E aí quando eu comecei a sair da primeira infância, eu já saí totalmente reprimida naquilo que era a minha expressão. Era o meu melhor, era o meu talento, escalar. Então a gente, sem perceber, às vezes a gente vai
não incentivando o talento que a criança mostra já desde o começo, Na a facilidade que ela dinâmica tem. familiar, as crenças da família. Exatamente, a questão cultural, né? E a gente vai boicotando aquela criança e aquele talento que ela tem. Gente, todo mundo nasce com algum talento. Todo mundo nasce. E os pais precisam ter esse olhar de falar qual é o talento que o meu filho tem. E vamos trabalhar em cima desse talento. Incentivar. E aí eu fui para uma pré-adolescência extremamente tímida, extremamente encausulada, mas aquilo era tão forte dentro de mim que eu fui fazer o quê? Jornalismo. Eu fui fazer comunicação, né? Então, assim, por mais que eu passei por um período reprimido, né, difícil, aquilo estava dentro de mim. E a questão as pessoas hoje em dia entendem, acessam aqueles saberes que estão dentro de você, aqueles talentos, porque esse é o sentido. E até aceitam, né? Ó, o seu exemplo é diferente do meu. Meu exemplo, eu sempre fui mais introspectiva, mais observadora, mais tímida. Até em brincadeira de criança, eu nunca gostei de participar das brincadeiras. Eu sempre gostei de olhar. Você tá jogando um truco, um baralho, alguma coisa, eu não gosto de jogar. Eu não gosto de ficar ali me comunicando com você. Eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar o que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão se comportando. Eu sempre gostei disso, eu sempre fui muito boa em desvendar o outro. E eu já passei situações, não com ela, bebê linda, mas com outras pessoas da família, por exemplo, tipo, vai lá, você tem que falar, vai lá, você tem que não sei o que, vai lá. Eu não gosto, eu não quero. Então, muitas vezes a criança, ela tá forçada manifestando a algo fazer e ela é forçada a fazer outras coisas. E aí, bem interessante, a gente tem uma ferramenta dentro das terapias que é o mapa numerológico. Eu, por exemplo, fiz um mapa numerológico do filho de uma cliente minha, que você vê um talento para que essa criança no futuro se destaque. Eu chorei fazendo o mapa, eu já contei isso em uma outra live. E aí, o que eu falei para essa mãe? Coloque ele em tudo que for atividade onde ele possa expressar a comunicação dele. Porque é esse que vai ser o propósito de vida dele, trabalhar com a comunicação, falar para as grandes massas, entende? Então a gente tem uma ferramenta dentro da numerologia, a gente tem lá a missão de vida. E que vai mostrar, né, Luísa? A lição de vida também, né, a lição de vida. Então que vai mostrar quais são as potencialidades. Seus talentos. Isso. E eu sempre costumo falar que às vezes as pessoas procuram um mapa, tipo assim, então vai falar a profissão que eu tenho que seguir. Sim e não, porque ele vai te dar a energia que você veio manifestar. Você pode ser uma pessoa comunicativa. Dentro da comunicação, você pode manifestar uma série de coisas. No mapa, até a gente tem algumas dicas, por exemplo, de escolha de profissão, mas eu sempre aviso meus clientes. Você pode ser bem-sucedida e viver no propósito em qualquer profissão. Desde que você esteja manifestando o dom que você veio manifestar. Esteja alinhada consigo mesmo. Você pode se comunicar sendo vendedora, você pode se comunicar sendo jornalista, você pode se comunicar sendo influencer, mas você tem que entender o que vai fazer sentido pra você. Exato. E a gente tem assim, como a gente tá com essa janela muito pra fora hoje em dia, e pouco pra dentro tá se olhando, se observando, então as pessoas estão ficando perdidas, principalmente as pessoas mais jovens, né? Não que os mais velhos, em determinado momento da vida, se questionem. Qual que é o meu propósito? Então a gente percebe que é uma coisa muito imediatista. Eu quero ser o Whindersson Nunes. Porque o cara, né, começou fazendo piada, palhaçada e tal, uma coisa fácil, e ganhou dinheiro e ficou multimilionário. Tá, mas você tem o talento, o carisma, o magnetismo do Whindersson Nunes? Não! E dentro da geração Z, 36% da geração Z não trabalha e não estuda. Então como você vai desenvolver potencialidades? A geração Z pode estar indo por um caminho da facilidade. Eu quero tudo muito imediato, eu quero chegar lá. Mas e esse caminho para percorrer? Eu quero financeira, eu quero dinheiro, eu quero... Mas é hoje, para já. Eu não quero percorrer um caminho, eu não quero fazer grandes sacrifícios para chegar ali. Me esforçar, lidar com desafios, me aperfeiçoar. Estudar, tentar, fazer um curso. Quebrar a cara, levar um não. As pessoas, elas... Geralmente, quando me pedem consulta em relação ao trabalho, mas eu quero ser feliz. Eu gosto de me comunicar. Eu quero me comunicar, mas eu quero gravar, eu quero ser blogueira. Tá, mas o que você vai comunicar? Como você vai comunicar? Você tem o conhecimento que você precisa pra isso? Óbvio, tem gente que pode ligar a câmera e fazer uma coisa incrível e estourar, bombar, por sorte, seja o que for. Mas às vezes você vai ter que percorrer um caminho de aperfeiçoamento pra chegar onde você quer. E as pessoas não querem isso. As pessoas, eu quero gravar um vídeo, eu quero estourar. Viralizar. Eu quero enviar um currículo pra uma multinacional e eu quero ser contratada. E se não acontecer, eu não quero mais, não é pra mim, eu desisto. Porque é uma geração que desiste das coisas muito fácil. Ela não lida com a frustração, né? Talento, dom é o tijolo.
propósito é a construção, o que você vai construir para o mundo, não é? Então, assim, eu tinha o talento da comunicação, mas eu também tinha o talento muito da escuta, né? Eu lembro de uma vez, Luísa, eu fui para Morro de São Paulo, super jovem, fui Morro de São Paulo com uma amiga minha, e aí ela saiu com o grupo de meninos e tal, pra curtir e tal, e eu fiquei na pousada, eu lembro disso claramente, eu fiquei na pousada, sentei na sala dos donos da pousada, que era um casal de idosos, e fiquei, ó, passei a tarde inteira com eles, ouvindo as histórias de vida deles, né? Então, assim, hoje eu olho para trás e falo, eu já era uma terapeuta, eu já tinha também esse dom da escuta ativa, de querer conhecer a vida das pessoas, de conhecer as histórias, né? Isso já estava dentro de mim. Mais pra frente eu consegui manifestar. Eu já tinha esse tijolo aqui dentro, que depois eu fui colocar como uma construção e colocar isso ofertando isso para o mundo, né? Então, só que eu me conhecia profundamente. Eu sabia dos meus dons, dos meus talentos, eu sabia daquilo que me motivava. O que a gente percebe é que muitas pessoas não sabem o que motiva. E aí, pra você ver, desde nova, eu fiz terapia, que já é mais do que meio caminho andado em muito processo, porque quando você faz terapia, principalmente desde criança, você aprende a reconhecer o que você sente, a acolher o que você sente, a validar o que você sente. E desde criança, desde pequena, mesmo que eu não tivesse essa percepção, eu era observadora e eu gostava de ouvir. Quando eu fui entrando na adolescência, me desenvolvendo, até quando eu pensei em questionar a faculdade, essas coisas, me vinha muito essa energia da escuta e me vinha também uma coisa que hoje eu percebo com muito mais clareza, a empatia. Eu sou empata, médium empata, então já é também uma outra, né, característica, mas assim, é o que eu mais escuto de feedbacks no meu trabalho, que eu consigo falar o que a pessoa está sentindo, acessar o que a pessoa está sentindo e explicar para ela como ela se sente, mesmo que ela não consiga explicar. Através dessa empatia. Dessa empatia, através de saber ali, escutar o que a pessoa está falando, porque às vezes o que acontece, a pessoa fala como ela está se sentindo, mas ela não se escuta. Então, quando você tá disposta a ouvir o que a pessoa tá falando, quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue trazer um esclarecimento que já tá na pessoa. Você só ajuda ela a acessar. E o processo terapêutico ele é interessante porque às vezes a gente não se escuta. Então, quando a gente tá falando pro outro, a gente pega, é isso. Exatamente. Mas existem pessoas que não gostam de escutar. Não. Existem pessoas que não têm essa empatia, mas têm um dom, às vezes, com lógica, com números, Sim. Coisa que passa muito longe de mim. E a gente também tem uma coisa muito interessante pra gente trazer, que assim, todo mundo vai viver do seu propósito? Talvez não, mas a gente tem que entender que, por exemplo, eu tenho um caso, né, de uma pessoa que trabalha com contabilidade, né, que é o que ela encontra como o serviço que vai trazer a sua sobrevivência, que vai garantir, vai garantir financeira, porque isso. É importante. Mas ela gosta dos animais. Então, o que ela faz? Ela trabalha com contabilidade, que é, enfim, né, um serviço burocrático, mas em toda a oportunidade e as horas vagas que ela tem, ela trabalha com os animais. Então, ela resgata animais, ela trabalha em ONGs, ela leva para veterinário. Isso é propósito. E outra, às vezes as pessoas, principalmente mais novas, eu enxergo muito que elas têm uma romantização do propósito, tipo, eu tenho que fazer o meu propósito porque eu vou ser feliz, porque vai ser lindo, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar milionária. Pode ser, sim, mas até dentro do seu propósito você vai ter desafios. Não é todo dia que você acorda e você fala, ai meu Deus, eu tô ótima, não sei o quê. Tem dia que mesmo eu amando o meu trabalho, vai ser desafiador, vai ser complicado, eu não vou estar bem. E eu sinto isso muito em pessoas mais jovens, tipo, eu não tô feliz com o meu trabalho, mas se eu viver do meu propósito vai ser lindo, vai ser... Qual o seu propósito? E assim, você tá disposta, mesmo dentro do seu propósito, a ter perrengue? Porque aí entra realmente isso, as pessoas querem o fácil. As pessoas querem aquilo que vem sem esforço. Mas dentro do propósito você também vai ter que se esforçar. Né? E o propósito é aquilo que eu tenho dentro de mim que eu posso oferecer para o mundo. Então eu posso dizer que o meu propósito eu tenho que trabalhar, por exemplo, numa fábrica ou num comércio, mas o meu propósito, meu encantamento, meu dom que eu não pude colocar ali é, por exemplo, tocar violão e cantar no barzinho. E eu vou e faço isso ser feliz. Que eu tenho. Exatamente, eu estou colocando esse dom, esse talento à disposição da humanidade. Inclusive, né, tem uma terapeuta que fala muito sobre isso, uma conhecida nossa, que fala, quando você tem um talento e um dom e você não coloca à disposição da humanidade, quando você chega do outro lado, você está cometendo um crime de lesa humanidade. Quer dizer,
Deus te deu um talento, você não veio com propósito e você consertou. não colocou isso para a humanidade. Isso é um dado muito importante. E eu falo muito isso sobre esse talento que não está sendo colocado para a humanidade com os meus clientes. Que eu tenho clientes um pouco mais velhos, não que eu não atendo adolescente, atendo, né? E a gente vê esse anseio da coisa rápida nos adolescentes, mas a pessoa que chegou lá perto dos 50 anos e que aí ela fala, e aí, o que eu faço? Minha vida tá meio tediosa, eu tô meio sem tesão pela vida, eu não sei mais o que fazer. É porque ela não desenvolveu ao longo da vida dela outras potencialidades. Não passa ali naquilo que era conhecido. Eu trabalho ali no comércio, ficou ali. E aí ela chega num determinado momento da vida, ela fala que aquilo não satisfaz mais ela. Só que o que você fez nesse tempo todo? Que talentos que você desenvolveu? Acessou. Que talentos ela acessou ao longo desses anos todos? E o quanto você está disposta a também sair da zona de conforto para acessar agora. E eu falo isso, às vezes é importante você fazer um curso, você tá com a tua profissão, mas do que você gosta? Que seja por hobby no primeiro Exato. momento, que seja só pra você se sentir viva, porque o que acontece é, quando eu não estou no meu propósito, eu tenho as minhas responsabilidades, eu posso ter meu trabalho, eu faço o que eu faço, mas eu tô sempre numa energia mais densa, mais infeliz, uma angústia, como se a pessoa que não tá no propósito, de alguma maneira, carregasse uma angústia, que é a angústia da alma. Porque se você veio com algo a ser manifestado, materializado e você não manifesta, aquilo te corrói por dentro. Então, e é aquela dúvida, o que eu vim? Pra que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Né? O que eu tenho pra oferecer pra humanidade? Ou seja, a minha vida é só isso? Eu acordo, vou trabalhar, volto, né? Tô envelhecendo, sei que daqui a pouco eu vou morrer. E é importante lembrar que isso está relacionado com autoconhecimento. Então, total. assim, as pessoas também romantizam esse processo de autoconhecimento, tipo, eu vou fazer uma sessão de tarô e eu vou ter todas as respostas. Eu vou fazer uma sessão de tarô. Não! É um processo difícil. Você vai ter que olhar pra dentro, você vai ter que entender quais são os seus defeitos, você vai ter que entender as suas qualidades, o seu potencial. É importante você entender a imagem que você tá passando para as pessoas. É importante você aprender com essa imagem. Não é mudar quem você é para agradar, mas são várias questões que aí quando você passa a entender, fica mais fácil você olhar e falar, sim, eu sou boa nisso. Esse é o meu propósito. E, gente, olhar pra vida e falar assim, eu não posso ficar estacionado aqui, que em um determinado momento a angústia vai bater na minha porta e eu não vou saber lidar com isso. Vou desenvolver um quadro de depressão, crise de pânico, ansiedade. É muito fácil. Então, assim, o que eu sempre proponho, do que você gosta? Qual que é o teu hobby? Qual que é o teu prazer? Né? Porque em um determinado momento da sua vida, pode ser que você já saiu do mercado de trabalho ou não quer mais ficar no mercado de trabalho e você vai ter que desenvolver alguma coisa, alguma atividade. Afinal de contas, não tem como sobreviver sem trabalhar, né? Então, desenvolvendo algumas potencialidades ao longo da sua vida, ao longo dos anos, não deixando chegar a angústia bater na porta e falar, e agora? Faço o quê? Tô super sem propósito de vida, tô super sem energia para viver, porque eu não desenvolvi minhas potencialidades. E não passa perrengue nesse mundo quem desenvolve potencialidades, quem descobre dentro de si potencialidades. Você sempre vai dar um jeito pra conseguir manifestar aquilo. E caso você olhe e fale, não, eu quero transformar do meu propósito no trabalho. Mesmo que seja um caminho às vezes mais desafiador, eu quero. Você vai conseguir. Uma hora ou outra você consegue. Então, que foi o que aconteceu comigo. Chegou num determinado momento da área de comunicação que eu falei, não aguento mais. Só que eu já estava trabalhando em mim. Há uns 12 anos, né? Uma década antes eu já estava fazendo curso, já estava desenvolvendo o ser terapeuta, né? Então, quando eu fiz a transição de carreira, não foi uma transição fácil, mas foi. E você não desistiu em nenhum momento, você olhou e falou, eu vou voltar pra lá. Não, eu poderia muito bem, porque passei bastante perrengue, eu poderia falar assim, vou pro caminho fácil, que eu já conheço. Eu falei, não, é aqui, eu sei da minha missão. Eu sei o que eu quero colocar, manifestar no mundo para as pessoas, entende? Então, essa é o pulo do gato de você encontrar o seu propósito. O que de fato você gosta de fazer. Eu queria ajudar as pessoas. E olha como a criação e toda essa questão da infância reflete nisso. Você fez isso aos... Quanto você tinha? A transição de carreira, 47 anos. Eu não tive que passar por todo esse processo. Quando as pessoas perguntam, como que foi pra você virar taróloga, terapeuta e fazer não sei o quê. Gente, assim, sem peso na consciência, foi muito fácil, porque era uma coisa que eu tinha, um interesse que eu tinha desde pequena, que eu já comecei a fazer um curso aqui, um curso ali, e eu só comecei.
Eu gostava de atender, eu gostava de ouvir as pessoas, eu Você gostava de manifestou. aprender sobre, eu não fui fazer uma coisa que eu não estava preparada, eu não comecei a atender sem saber o que eu estava fazendo, Não isso foi é um importante. cursinho de final de semana que a pessoa fala, eu sou terapeuta. Não, né? Eu Cursinho de final de semana, comecei não. a estudar anos antes, até mesmo quando eu não queria atender, quando eu não... E quando eu vi, tô onde eu tô hoje. Atendo há 5 anos como terapeuta. Foi um crescimento que não aconteceu do dia pra noite, foi um crescimento que não foi fácil, eu não comecei com agenda lotada de clientes, mas era algo que fazia tanto sentido pra mim, que eu tinha uma pessoa por semana no começo e fazia tanto sentido pra mim que eu ia, que eu não entrava numa energia de, mas eu nunca vou conseguir, né? E, gente, a gente não tá falando aqui que todo mundo tem que ser terapeuta, porque também é uma coisa que as pessoas meio que confundem, né? Em todo canal que a gente assiste as lives, tudo, né? Você vê muito terapeuta falando, às vezes seu propósito não é ser terapeuta, né? Às vezes seu propósito pode ser até ser aprender alguma ferramenta e ajudar, mas não ser, levar um trabalho de terapeuta Ou usar pra adiante. sua vida, pra se desenvolver e pra conseguir, através disso, manifestar o seu potencial de maneira mais fácil. A questão é outra, a questão é do que você gosta. Do que você, quando era criança, a chave de tudo tá na infância, que vai ser nosso próximo vídeo, falar da infância e da criança interior. A chave de tudo tá na infância. O que você na infância gostava de fazer? Se você conseguir acessar isso, você tem o seu futuro aí garantido em termos de propósito, porque estava muito vivo em você na infância, porque você já nasceu com o planejamento reencarnatório, ele estava quentinho na infância dentro de você. Então, se você conseguir voltar para a infância e falar do que eu gostava de fazer, qual que era o meu sonho quando eu era criança, eu pensava, vou ser isso, né? Você pode descobrir o seu propósito aí. E nem sempre é fácil, porque a gente vai crescendo e vai se impondo, cresce até na própria escola, querendo ou não. Você cresce, sabe? Você tem que estudar pra fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Gente, quando a gente para de ouvir essas vozes externas, quando a gente aprende a se desfazer dessas crenças e realmente se conecta com a gente, tipo assim, o que eu sempre gostei? Eu sempre gostei de cuidar, eu sempre gostei de ouvir histórias. De ouvir, eu sempre gostei de escrever histórias, eu sempre fui da imaginação, Quando você para analisar isso e começa através dessa energia, né, abre essa portinha, se abrem diversas possibilidades. Engraçado, você tá falando isso, eu estava lembrando que quando eu fui fazer jornalismo, o que eu mais gostava de escrever eram crônicas, e crônicas são o quê? São a realidade, a vida como ela é, não é? Então, assim, eu gosto de saber como é a vida, entende? E assim, por exemplo, meu pai queria que eu fosse advogada para seguir a profissão dele e ficar com o escritório dele. Não era. E eu tive que brigar para ir fazer jornalismo, eu tive que defender o meu ponto de vista em determinado momento, porque eu sabia que ali estava o meu talento, o meu sentido. O meu tijolinho era esse sentido e que eu precisava construir ali uma base para eu atuar e fazer o meu propósito. O meu propósito durante quase 30 anos foi realmente trabalhar com comunicação, em televisão. Eu fui muito feliz. Eu falo que, ao contrário de muita gente, eu fui muito feliz no que eu fiz durante quase 30 anos. Mas chegou num momento que eu já estava esgotada e que eu sentia um chamado para outra coisa, para algo que talvez fosse o maior sentido da minha vida. Né? Então não tem problema também, ao longo da sua vida, você ter 3, 4, 5 atividades diferentes, 5 propósitos diferentes, mas desde que você se realize. E as pessoas têm muito disso, eu percebo esse medo assim de, mas eu já fiz tal faculdade, mas eu quero trabalhar com aquilo. Não foi em vão, gente. Você pode usar o conhecimento que você teve, só que aí a pessoa fica presa numa coisa que ela não gosta. Investi tantos anos, eu gastei, meus pais... Se você está disposto a se sacrificar a vida inteira em algo que não é o seu propósito, porque você tomou uma decisão lá atrás, por que você não está disposta a tentar trilhar um caminho diferente, que pelo menos vai fazer sentido pra você? Exatamente. As pessoas, elas entram numa autolimitação, elas se impõem de, eu escolhi isso, eu tenho que ficar aqui. Eu não posso sair daqui, eu não posso mudar de ideia. Gente, a gente tá o tempo todo mudando. Você não é a mesma pessoa que você era 5 anos atrás. Tá tudo bem. Algo que fez sentido lá atrás, quando você era bem mais novo, não fazer hoje. E não é em vão. Você sempre vai ter um conhecimento, um aprendizado, uma lição que você vai poder levar à frente. E é isso que a gente queria passar hoje como uma mensagem para vocês, né? De que propósito de vida pode ser uma coisa muito mais simples do que todo mundo fala, do que todo mundo pensa. Como que eu vou viver o meu propósito? É impossível, eu tenho que ganhar dinheiro. Gente, esse propósito está dentro de vocês. Né? Olha o sentido, o dom, o talento que vocês têm, o sentido para que vocês olhem para o mundo e falem, nossa, eu quero fazer isso, eu gostaria que tivesse isso no mundo. Para você que está se sentindo perdido, para você que se sente aí sem meio propósito de vida,
entrando numa energia muito depressiva até, porque a gente sabe que pode acontecer quando você não está acessando o seu melhor. Angustiante, né? Olha para a infância, lembra lá da sua infância, isso é importante, e veja o que você gostaria de realmente assim deixar como uma marca no mundo, né? Que talento que eu tenho, o que eu gostaria de fazer? Eu quero um mundo melhor, mas como que eu estou trabalhando para isso? Com você dentro disso, porque talvez você não vá fazer essa reflexão hoje, a resposta vai surgir amanhã. Não. Tenha paciência, se comprometa com você, para você acessar esse propósito. Você vai achar o propósito dentro de você. Não é ninguém fora que vai te falar qual que é o seu propósito de vida. É só você que vai saber o seu propósito de vida, vai acessar e vai colocar isso no mundo, deixando no mundo uma marca sua. Se você está muito perdido, você pode usar ferramentas como o mapa numerológico, o tarô, a própria astrologia, que A é cabala, muito legal. também. Você pode usar de tudo, mas use para ter um referencial, entendendo que não é a numerologia, a astrologia, o tarô que vai mandar você ter profissão X. Ninguém, gente, as ferramentas elas não estão aqui para serem deterministas, para mandar na gente, sim para ajudar a gente a olhar para si. Então, use de tudo, né? Use essas ferramentas, mas saiba se conectar com você, saiba se ouvir. É isso. Esse é o recado que a gente queria passar hoje aí no Acorda Pra Vida, hoje com a participação aqui especial de Frederico. Espero que tenha feito sentido pra vocês, chuchus. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo nas redes sociais, compartilha com aquela pessoa que você sente que tá meio perdida, que você sente que, enfim, precisa de uma ajuda, que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal. Siga a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Até o Acorda Pra Vida.